Paz e luz, amados. Vamos continuar na disciplina Teologia Sistemática 2, lendo a nossa apostila. Uma apostila importantíssima, bem elaborada para você. Como não temos nenhum material escrito, então a apostila é lida para que você compreenda bem. É sempre bom avisar que você deve estar com seu lápis, na sua caneta, seu caderno, para fazer as anotações. A leitura é dinâmica. A gente raramente dá uma parada para dar uma explicação, porque você pode voltar ao vídeo se não compreender direito. É bom você assistir várias vezes este vídeo para ter uma melhor compreensão. O conteúdo dessa apostila é um conteúdo totalmente acadêmico, e é importante você, como seminarista, saber aprender bastante o conteúdo dessa apostila sobre Teologia Sistemática 2. Vamos falar agora: Deus se manifesta através dos seus atributos em relação à sua criação. Vamos falar sobre onipresença, onisciência e onipotência. Tá bom? Vamos lá. Vamos para a leitura da nossa apostila. Vamos embora. Deus é uma personalidade divina que pode e quer se comunicar com a criação. A Bíblia manifesta os três atributos absolutos de Deus nesta sua comunicação, isto é, a sua onipresença, sua onisciência e a sua onipresença. Deus é onipresente. Vamos agora para a onipresença. Ou seja, esses atributos é só dado a Deus. Onipresença, onisciência e onipotência. São três atributos somente dados ao Altíssimo. Deus é onipresente. A Bíblia fala da onipresença de Deus. O que significa a onipresença de Deus? Deus disse: não encho eu os céus e a terra. Jeremias 23, 24. Salmo 72, 19. O rei Salomão disse na sua inspiração: eis que os céus e até o céu dos céus que não poderia conter. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Isto fala da onipresença de Deus, a qual é possível, porque Ele é Espírito. João, capítulo 4, versículo 24. Ele não está sujeito à matéria. Para Ele não existe espaço, nem tempo. Ele se move com a mesma facilidade que o nosso pensamento, que num momento pode estar num lugar e num momento pode estar, no outro momento pode estar em outro lugar. Assim como o centro de uma circunferência está ao mesmo tempo, à mesma distância de qualquer ponto da periferia, assim também Deus está perto de qualquer ponto do universo. A Bíblia diz a respeito de Deus: seus olhos passam por toda a terra. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Não existe, portanto, um Deus nacional ou um Deus local, porque Ele é o Deus do universo. Por isso está escrito: Ele não está longe de nenhum de nós. Atos, capítulo 17, versículo 27. E Romanos, capítulo 10, versículo 6 e 8. A onipresença de Deus não é uma obrigação imposta por Deus, que o acompanha, queira ou não, assim como a nossa respiração nos acompanha enquanto vivemos. Deus está aonde Ele quiser, Deus está aonde Ele quer. Ele é onipresente. Importante isso aí. Nem tão pouco significa a sua onipresença que Ele está na matéria, como os panteístas afirmam. Se Deus estivesse na matéria, Ele então seria divina. Ela então seria divina. Ou seja, se Ele estivesse na matéria, a matéria seria divina. Deus é o Criador e é o Senhor sobre toda a criação. Ele habita nos céus e Ele está onde quer. A onipresença também não significa que enquanto uma parte de Deus está num lugar, uma outra parte está no outro lugar. Deus é indivisível. Aonde Ele estiver, ali Ele está em toda a sua plenitude. Qual é a explicação prática da onipresença de Deus? Deus está em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Provérbios capítulo 15, versículo 3. E está vendo todos os filhos dos homens. Salmo 33, 13. Por isso não é possível alguém se esconder de Deus. Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja. Jeremias 23, 24 e Jeremias 16, 17.
Amós capítulo 9, versículo 2 e 3. Salmo 139, versículo 7 a 10. Deus vê e está presente. E ainda que alguém diga, Senhor, não nos vê, Ezequiel 9:9, Hebreus 4:13, Deus vê. Interessante. Então, a onipresença de Deus é algo por dentro e por fora. Não dá para se esconder da presença de Deus. Ele enche todo o universo. Deus está presente em todo lugar. E por isso, podemos chamá-lo para ser a nossa testemunha. Romanos capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz, a testemunha nos céus é fiel. Salmo 89, 37. Nos caminhos do Senhor, a sua presença irá conosco. Êxodo 33, 14 a 15. E na sua presença há abundância de alegria. Salmo 16, 11. Aonde o Senhor está, há abundância de alegria. Deus está presente na hora da angústia. Isso é importante. Ele não só está presente na hora da felicidade. Salmo 46, 1, Salmo 86, 15 fala sobre isso. Por isso a angústia do seu povo é também a angústia dele. Isaías 63, 9. A ajuda de Deus está perto. Salmo 121, de 1 a 5. A onipresença de Deus explica porque ele se manifesta quando os crentes se reúnem. Ele é a plenitude daquele que enche a tudo e a todos. Efésios capítulo 1, versículo 23. Ele habita na sua igreja. 1 Coríntios 3,16. Os retos habitarão na sua presença. Salmo 140, 13. Eis que estou convosco. Mateus capítulo 28, 20. A manifestação de Deus na vida de oração é explicada também quando nos lembramos da sua onipresença. Ele está perto dos que o invocam. Salmo 145, 18. Isaías 57, 15 também fala sobre isso. Ele sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Isaías 65, 24. Que gente é tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos. Deuteronômio capítulo 4, versículo 7. Deus é onisciente. Agora vamos falar sobre a onisciência de Deus, ou seja, Ele tudo sabe. Falamos sobre a onipresença dEle, ou seja, Ele está em todos os lugares. Agora vamos para onisciência. Ele sabe de tudo. Nem pensamento, nem cálculo algum pode fazer-nos compreender a onisciência de Deus. Salmo 139, 6, Jó capítulo 11, versículo 7 e 9, e Jó também 42, 2. A onisciência é um atributo só dado a Deus, só atribuído a Deus. Deus conhece todas as coisas. 1 Jó capítulo 3, versículo 20. O seu entendimento é infinito. Salmo 145, 5. A sua onisciência não é resultado do seu esforço de aprender, ou coisa como alguém tenha lhe favorecido. Não existe nenhum que tenha dado algo para aumentar o saber de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 35, Jó 41, 11. Até o maior grau de sabedoria ou ciência que um homem possa atingir, tem tudo em Deus a sua origem. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. A onisciência de Deus abrange todo o passado. Não existe mistérios nenhum no passado que para Deus já não esteja revelado. Mateus capítulo 10, versículo 26. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Até todos os pecados ocultos manifestam-se depois. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24. A única maneira de evitar esta manifestação é em tempo de pedir perdão a Deus, de reconciliar-se com Deus, através do sangue de Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 7 e 9. A onisciência de Deus abrange tudo no presente, ou seja, a onisciência de Deus abrange tudo no passado, a onisciência de Deus abrange tudo no presente. Deus conhece tudo, a respeito de todos. Davi diz, tu conheces bem teu servo, ó Senhor. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 20. Deus sabe o nosso nome, a nossa morada. Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Ele conhece a nossa estrutura. Salmo, capítulo 3, versículo 14. Os nossos corações. Atos, capítulo 15, versículo 18. E Lucas 16, 15. Tudo na Bíblia, né? Tudo bíblico. Pois ele o esquadrinha.
1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. E conhece os seus segredos. Salmo 44, 21. Ele conhece os nossos pensamentos. Salmo 139, 1 a 4. E as nossas palavras. Salmo 139, 4. E os nossos caminhos estão perante os seus olhos. Provérbio capítulo 5, versículo 21. E Jó 34, 21. Ele até conhece o número dos nossos cabelos. Mateus capítulo 10, versículo 30. Assim, ele conhece a nossa necessidade. Mateus capítulo 6, versículo 22 e Lucas 12, 30. Então Deus é conhecedor de todas as coisas no presente. Ele conhece tudo. Ele é sabedor de tudo. Vamos continuar?